Olha, de vez em quando eu fico me perguntando por que eu dou ouvido a certas indicações que eu recebo. Mas, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona 6. Sim, hoje vamos falar de School Days. Muitas pessoas já tinham me pedido pra falar sobre esse anime aqui, principalmente o Turbo, da Twitch. Turbo, essa é pra você. Então, vamos lá. Bom, School Days foi lançado aí no verão de 2007 e ele conta com 12 episódios e também tem um game. Caso você tenha gostado muito da história de School Days, saiba que tem uma visual novel que você pode jogar. Aqui nós temos aí alunos, adolescentes do ensino médio, sei lá, não é falado muito bem qual é o ano que eles estão, mas eles estão naquele ano que os hormônios estão tudo flor da pele. Nós temos aqui o Makoto Ito, que é basicamente o nosso protagonista e que aí no segundo semestre ele repara numa garota linda no trem, descobre que ela estuda na mesma escola que ele, né? Finalmente reparou nessa menina. E então ele começa a se sentir atraído por ela, não é mesmo? E aí, na sala dele, tem uma garota que começa a sentar ao lado dele, depois que teve o rearranjo ali dos alunos dentro da sala, porque no Japão são os professores, não sei bem. Existe um esquema no Japão que os alunos têm que sentar em lugares pré-determinados. Então, dessa vez, nesse segundo semestre aí, o Makoto acaba sentando com uma outra menina. Essa menina aí é a Sayonji Sekai, que ela acaba virando muito amiga do Makoto, né? Tipo, eles estão sentados juntos, não é mesmo? É uma coisa natural de acontecer. E aí ela percebe que o Makoto está interessada nessa tal garota que ele viu ali no trem, indo pra escola. E aí a Sekai resolve ajudar o seu novo amigo Makoto a tentar se aproximar dessa garota, que é a Konoha. Enfim, ela consegue fazer os dois se juntarem. Ele é daquele garoto que tá, como eu falei, com os hormônios à flor da pele, ele tá querendo fazer os rolês logo, sabe? Ele tá querendo ali fazer os negócios. E a Sekai acaba meio que sendo uma ponte entre o Makoto e a Konoha, pra poder fazer com que eles se desenvolvam, vamos dizer assim, com que o relacionamento deles se desenvolva. Até aí, até os 4 primeiros episódios, você acha que é uma coisa ok, sabe? Ela tá tentando ajudar ali os dois a ficarem juntos, beleza, tranquilo. E pra ser bem sincera, eu já estava achando um tanto chato o que tava rolando ali. Eu confesso que eu penei. Eu penei bastante pra passar desses primeiros episódios, pra poder ver o que tava acontecendo, perceber por que as pessoas costumavam falar, que era traumatizando. Enfim, eu penei pra poder passar dos primeiros episódios desse anime. Porque eu estava achando a Konoha chata, eu estava assistindo a Sekai chata, eu estava assistindo o Makoto chato, eu estava achando todo mundo chato. Eu estava assistindo a história chata, mas aí começa as tretas da história. Afinal, a nossa querida Sekai, ela resolve fazer um cursinho com o Makoto pra poder fazer com que o garoto ali se aproxime da maneira correta da Konoha. E aí ela se aproveita disso tudo, porque já começa ela dando um beijo no garoto do nada, aí nesse cursinho aí ela deixa ele fazer uns negócios ali que não era pra deixar ela fazer, pra deixar ele fazer no caso, e aí ela continua com esse cursinho com o Makoto, e o Makoto que de início estava super apaixonado pela Konoha, do nada ele começa a querer ficar mais e mais com a Sekai, começa a ficar frio com a Konoha. Enfim, é uma palhaçada, é uma besteirada, sabe? Eu não sei que referência que esses adolescentes estão tendo aí nessa escola, porque é tudo uma palhaçada. Esse Makoto é um desgramento. Falo mesmo, ele não sabe o que ele quer da vida, ele é um frouxo, ele é um covarde, porque não fala com a Konoha que não quer mais nada com ela, tá com a garota porque ela tem peito grande, falo mesmo, é uma palhaçada. Aí a Sekai fica se fazendo de tonta, porque ela fica, porque a gente só tá fazendo isso como um treinamento, né, como se ela não soubesse, como se ela não estivesse fazendo o que ela quer com o Makoto, se fazendo de sonsa, e ainda enganando a Konoha, porque ela muito bem que muito podia falar com a Konoha. E ela estava pegando o Makoto, mas não. E aí, a história vai se desenrolando, no final das contas você pensa, caralho, esse Makoto tem um pinto de mel? Porque não é possível? Todas as meninas da escola caem aos pés dessa criatura, e ele é um sonso. Gente, o que o Makoto tem? Não dá pra saber. Na verdade, as meninas até falam que ele era um garoto muito gentil, que ele sempre se importou com todo mundo, então isso era uma coisa atraente pra elas. E em nenhum momento alguma das garotas que se interessa pelo Makoto fala que ele é bonito ou coisas do tipo. Não, elas genuinamente acreditam que ele é uma pessoa boa. Só que, de boas intenções, o inferno tá cheio. Então, assim, a gente já sabe que não é elas acharem que ele é uma
pessoa boa não é lá um grande feito, sabe? Então, assim, School Days é uma história que dá tudo errado, tá tudo errado, todas as pessoas possíveis e imagináveis são tudo doida. Mentira, não é que tá tudo doida, é tudo adolescente. E adolescente geralmente faz muita merda. Adolescente, quando a gente é adolescente, a gente faz umas merdas. Mas eles aqui, eles estão em outro patamar, entendeu? Esses adolescentes aqui estão em outro patamar. Porque assim, aqui, às vezes parece também que a gente tá assistindo alguma coisa do colegial americano. Porque quando a gente assiste coisas americanas, né, de colegial, de faculdade, a gente vê a galera fazendo as coisas na escola. E isso acontece aqui em School Days também. O que esse povo tem? Geralmente a gente tem uma imagem totalmente diferente dos alunos japoneses, né? Eles são super centrados, eles são super certinhos. Não sei, aqui em School Days, o que é isso, sabe? A galera tá se pegando no ginásio, a galera tá se pegando no meio do festival da escola, a galera tá se pegando num quartinho destinado pra isso durante o festival. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver, entendeu? Então, assim, o que tá acontecendo com esses adolescentes? Eles não sabem o que é convidar a galera pra casa. Assim, não que eles não convidem pra casa, porque acontecem coisas em casa também. Mas isso não é o caso, não é mesmo? E assim, se você pediu pra eu assistir esse anime, possivelmente você já assistiu ele e gostaria de ouvir a minha opinião. Então, eu vou falar spoilers a partir desse momento, porque eu preciso fazer meus comentários. Então, caso você não tenha assistido School Days ainda, eu recomendo que você pule para essa parte daqui que eu vou deixar na tela. Vamos conversar a respeito de coisas muito importantes de School Days, vulgo a Sekai. Porque assim, essa garota é lunática, ela, desde o início, ela arquitetou a parada toda, e isso é mostrado principalmente no último episódio. Mostra que até a melhor amiga dela estava sendo ludibriada pela Sekai. A Sekai estava ludibriando a própria melhor amiga, que ela sempre chamou de melhor amiga, que a garota estava protegendo ela. A Sekai é uma arrombada. O Makoto estava pensando com a cabeça embaixo. Isso fica bem claro durante o anime inteiro. Mas a Sekai, ela manipulou todo mundo. Fora que doideira é essa dela resolver inventar que estava grávida do Makoto. Assim, não fica 100% claro se ela estava grávida de fato ou não, se ela realmente estava inventando. Afinal, a Konoha faleceu ela antes, né, da gente saber se era verdade ou não. A Konoha foi lá e faleceu ela porque a Sekai ficou tão puta que o Makoto tinha voltado com a Konoha, e ela foi lá e faleceu o menino também. Então, assim, o último episódio é um emaranhado de coisa que puta merda. Você precisa só assistir o último episódio pra saber o que aconteceu no anime inteiro. Você não precisa assistir o anime inteiro. Porque tem as paradas ali que são bem filler, vai. Tem um episódio ali que é filler e podiam ter cortado e diminuído a história. Então, assim, a Sekai, eu não sei, ela consegue ser pior do que o Makoto. Porque o Makoto a gente entende que, assim, não que a gente entende, mas o garoto tava ali respondendo o corpo dele. O brinquedo dele, entendeu? Ele tava respondendo os instintos do brinquedo dele. Já a Sekai, ela tava sendo arrombada mesmo, ela tava sendo filho da puta. Então, assim, School Days tem uma história que ela só serviu pra mostrar pessoas arrombadas mesmo, pessoas filhas da prega, porque não tem uma história, tipo, legal, ou você tirou algum ensinamento de alguma coisa. Muita gente falou, porque é trauma. Não, não é trauma. É só a gente agindo como filho da puta. Mas é porque o último episódio acontece tal coisa. Não é trauma, tá? Não é trauma, já assisti coisas mais traumáticas. Óbvio que, assim, você deve ficar daquele jeito meio assim, puta, imagina se alguém faz isso comigo, dá aquela pegada, né? Dá um negócio assim. Mas ainda assim, não é um tipo de história, não é uma boa história. Ela só serve pra mostrar pessoas sendo filhas da puta uma com a outra. Só mostra a Sekai sendo uma arrombadinha. Eu fiquei muito irritada com ela. Eu passei 90% da história, 90% do anime, enquanto eu estava assistindo, eu estava irritada, porque eu não consegui gostar de nada daquilo ali. E, de fato, agora eu posso falar que School Days é ruim. Bom, deve ter alguém que gosta, tá? Deve ter alguém que goste disso daí. Mas, de fato, não é lá uma história muito boa. A gente tem ali problemas adolescentes que possivelmente poderiam ter sido abordados de uma outra maneira. Mas eu acredito que a intenção desse anime aqui não era fazer uma história que fosse ajudar de alguma maneira alguém. Eu acho que foi feito mais pra chocar mesmo, por conta da história. Então,
Então, acredito que essa tenha sido a maior motivação para ser feita essa história de School Days. Ele é baseado em um mangá. Eu não sei muito bem se o anime acompanha tão bem assim um mangá, tá? Porque eu não li, mas eu vi que ele é baseado nesse mangá. Pode ser que o mangá seja muito melhor do que o anime, o que a gente acaba sabendo que é assim, né? Geralmente, na maior parte das vezes, pelo menos, o mangá costuma ser melhor do que o anime quando a gente tem uma adaptação. São poucos os mangás que são bem adaptados e que a gente pode botar a mão no fogo, né? Então, pode acontecer do mangá ter uma história muito melhor do que o anime. Só que o anime definitivamente não é uma história legal. Eu vi que no My Anime List ele tá aí com uma nota de 5,5. Então tem gente que até deu uma boa nota pra ele. Eu daria, sei lá, um 3, 2, possivelmente. Porque, de fato, não é uma história que agrega em nada. Eu esperava que o que aconteceu no último episódio acontecesse um pouco antes. E se não acontecesse o que aconteceu no último episódio, eu teria ficado mais irritada ainda. Por quê? Foi uma história que estava levando para esse lado, sabe? Que você sabia o que ia acontecer, só que ela estava demorando demais. As coisas demoram muito a acontecer nesse anime, e isso, pra mim, foi um problema. Talvez se as coisas acontecessem um pouco mais rápido, se tivesse um certo desenvolvimento maior em certas relações aqui para fazerem mais sentido, talvez seria mais interessante também. Nós tivemos relações aqui que surgiram absolutamente do nada, que no anime estava mostrando de um jeito e acabou Makoto Pinto de Mel passando o rodo, entendeu? Essas são as minhas impressões a respeito de School Days. Espero que você tenha se sentido satisfeito com o meu rage em cima de School Days, porque assim, não é um bom anime, desculpa, não gostei. Já assisti coisas que são realmente traumatizantes. Eu tenho propriedade para falar que eu já assisti muita coisa traumatizante, então School Days tá bem longe de ser uma delas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma indicação de algum anime aí dessa linha, você acha que talvez seja melhor do que School Days, deixa aqui nos comentários e quem sabe eu coloco aí na lista de visionamento. E vai rolar possivelmente em breve mais uma votação de anime pra saber qual que vai ser o próximo que vai entrar aqui no canal. Então fica de olho na aba de comunidades, e para ficar de olho na aba de comunidades, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece seu like aqui no vídeo também para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Então eu vejo você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!